A paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bom? Estamos indo hoje para mais um vídeo dessa série maravilhosa que nós estamos tendo, que é sobre os heróis da fé, sobre pessoas que caminharam por fé, bons exemplos e principalmente os personagens bíblicos que são milhares, né, que nós podemos falar. E hoje nós vamos falar sobre uma figura muito pitoresca, eu diria, icônica da Bíblia, que é o profeta Jonas. E o profeta Jonas, ele ilustra uma lição para nós que é muito importante, que é nós fazermos aquilo que a gente não quer fazer. Nós, muitas das vezes, obedecermos ordens que nós não queremos obedecer. Ou nós lidarmos com situações em que Deus faz aquilo que a gente não gosta ou aquilo que a gente não quer que Ele faça. E isso é muito importante porque nisso está a maturidade, nisso está a responsabilidade. Então, só para relembrar vocês a história do profeta Jonas, ele é um profeta que não tem muito contexto do período, digamos assim, de outros personagens que aparecem geralmente na Bíblia. E o profeta Jonas, ele recebe uma missão muito clara, ele devia pregar o evangelho para o povo de Nínive. E o povo de Nínive, ele era um povo vindo dos assírios e era um povo muito mau, um povo muito cruel. Então pensa no pior tipo de gente que você possa imaginar hoje, né? Guarde para você esse pensamento. Talvez é um público específico, talvez são moradores de um país em específico, talvez é uma etnia específica. Talvez você fale assim, nossa, esse povo realmente não merece a Deus. Talvez alguém que siga uma religião específica. Agora pensa se Deus pede para você, você precisa pregar a mensagem, o evangelho para esse público. Vamos pensar assim, vou citar um exemplo para vocês, porque eu creio que é muito real para nós. Vamos pensar no público dos estupradores. Homens que fazem algo muito mal, até mesmo entre pessoas que andam fora da lei, eles são tidos como maus. Então pensa que Deus te entrega um chamado que você tem que pregar o evangelho especificamente para os estupradores, pessoas que estão realmente no pior, que viveram o pior do pecado. É difícil a gente encarar esse fato, falar assim, nossa, Deus, para esses caras, eles não merecem. O que eles merecem é a morte, o que eles merecem é serem punidos, o que eles merecem é apodrecer na cadeia, que é isso que vem no nosso senso de justiça. Então, quando a gente pensa sobre essa ótica, a gente se coloca um pouquinho mais no lugar de Jonas. Jonas, quando ele recebe essa mensagem, você tem que pregar para o povo de Nínive, aquele povo assassino, aquele povo maldoso, aquele povo pecador. Então, para cá estava Nínive e Jonas vai para o outro lado. Ele foge, ele pega um barco e ele foge. Ali Deus, ele começa a fazer uma operação de resgate de Jonas, uma operação de fazer Jonas cair em si. Então, vem uma tempestade, ele tem que ser expulso daquele barco. Quando ele cai no mar, vem um peixe, engole ele fica vários dias dentro daquele peixe, porque ele não queria aceitar aquela missão que Deus tinha dado para ele. Mas Jonas, ele cumpre aquilo que nós entendemos por predestinação. Ele era um cara que tinha um chamado de Deus, ele era predestinado para realmente fazer a vontade de Deus. E ele corresponde com aquela obra que Deus tinha feito nele, e ele se arrepende. Ele fala, Deus, me perdoa. Ele faz uma oração dentro do peixe depois de 3 dias, então ele vai e prega o evangelho para aquele povo de Nínive. Interessante que a história de Jonas não acaba aqui. A gente geralmente, legal, ficou dentro do peixe, é uma história bem lúdica, bem pitoresca, como eu disse. Mas Jonas, ele vai para um lugar de descanso. Deus, ele faz brotar uma árvore muito frondosa, aquela árvore faz sombra para Jonas, Jonas fica naquele lugar de descanso. E é interessante que o livro de Jonas termina com Deus enviando um verme para destruir, para, digamos assim, matar aquela árvore, e aquela árvore ela simplesmente cai, e o próprio Deus que tinha dado descanso para Jonas, agora ele mata aquela árvore que trouxe descanso para Jonas. E Jonas, mais uma vez, não gosta daquela situação. E o interessante é que o próprio livro de Jonas, ele termina sem uma resolução. O Jonas, de certa forma, insatisfeito, porque mostra muito do coração dele, que muitas das vezes é igual o teu coração e principalmente igual o meu coração. Porque Deus, ele nos dá muitas coisas, ele promove muitas bênçãos para nós, né? Mas Deus também, ele nos coloca em situações que ele nos prova, que ele nos confronta o nosso prazer, que ele confronta, digamos assim, o nosso conforto, que ele confronta aquilo que nós esperamos dele. E Deus é um pai, e um pai nunca, nem sempre, digamos assim, ele vai fazer aquilo que nós gostamos que ele faça. Então,
A maturidade na fé cristã, o caminhar na fé cristã, a vida pela fé, ela exige isso de nós, que nós estejamos dispostos ou, digamos, de certa forma, conscientes de que terão situações que nós não seremos assim tão reconfortados por Deus, que Ele pedirá para nós fazermos coisas que exigirá de nós a quebra do nosso orgulho, que exigirá de nós renunciarmos quem nós somos, os nossos desejos. Você fala assim, não, Deus, para mim isso não é isso, esse não é o meu chamado, não é possível, como que pode isso? Mas o mais interessante é que Jonas, quando ele chega para pregar para aquele povo, Deus usa ele poderosamente, porque ele era o chamado de Jonas. Ele converte toda aquela cidade. Então, quando Deus nos pede algo, mesmo que seja difícil, faça. Não lute, não espere o peixe te engolir, não espere você chegar em momentos que você fala assim, nossa, não tem mais o que fazer, eu preciso obedecer a Deus. Não espere. E esteja ciente de que Deus nem sempre vai fazer aquilo que você gosta. Ele frustra sonhos. Muitas vezes ele frustra aquilo que a gente espera Deus sempre vai fazer o que me agrada. Não. Deus vai fazer a vontade dele. E por mais que não pareça muitas das vezes, a vontade de Deus sempre é boa, ela sempre é agradável, ela sempre é perfeita. Tem vezes que é mais perfeita do que agradável. Tem vezes que ela é mais boa do que perfeita. Mas ela é a vontade de Deus. E a gente descansa nela, a gente obedece ela. E nisso nós, principalmente, glorificamos a Deus. E esse é o nosso objetivo maior. Deus abençoe você e tamo junto.